Eu quero falar hoje sobre um Deus que surpreende. Você pode declarar isso comigo? Diga, eu sirvo um Deus que surpreende. Diga, eu tenho um Deus que surpreende. Sabe o que é maravilhoso em servirmos a um Deus que nos surpreende? É porque por mais que a tua expectativa seja alta, nunca vai se comparar ao querer de Deus para você. É quando os nossos sonhos se esgotam que a vontade de Deus muitas vezes começa. Eu conheço muita gente que tem vários sonhos naturais e que é quase como se Deus saísse de cena dizendo para a gente, filho, quando os seus sonhos naturais se esgotarem, eu começo a fazer o sobrenatural na tua história. Alguém já viveu isso em algum momento? A gente faz listas, a gente faz projetos, sonhos. Eu fico imaginando Deus do alto do trono dele, olhando para aquilo que a gente está sonhando, achando que vai ser o ápice da nossa história. E ele rindo, como um bom pai, não com uma risada de sarcasmo, mas como alguém que olha para uma criança e fala, não sabe de nada ainda, inocente. É como Cecília falando sobre os sonhos que ela tem para o futuro e eu tenho uma percepção muito pequena ainda daquilo que Deus vai fazer através da vida dela. E é gostoso de você ouvir alguém que ainda não tem ideia da porção que carrega, falando sobre o que pode ser o ápice da sua história. Irmão, eu vim aqui liberar algo sobre você e se você recebe nisso, levante sua mão em nome de Jesus. Eu declaro que tudo aquilo que você já sonhou que viveria não se compara com uma porção daquilo que Deus declarou que Ele faria. Você crê nisso? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Ele sempre faz mais do que esperamos, irmão. E é esse Deus que a gente serve. Por que eu quero falar sobre um Deus que surpreende? Porque eu tenho percebido muita gente apática em relação à expectativa daquilo que Deus pode fazer. Irmão, uma chave que Deus liberou para mim alguns anos atrás, e se alguém não ouviu, se for a primeira vez, pega essa chave e se agarra a ela. A verdade é que o Evangelho não tem a ver com diminuirmos as nossas expectativas. O Evangelho tem a ver com nós aumentarmos a nossa fé. A gente está o tempo inteiro tentando ressignificar o que Deus pode fazer, quando na verdade Deus quer elevar a nossa expectativa naquilo que Ele vai fazer. Você está comigo? Diga amém. Eu já compartilhei isso em outro momento, não sei se eu já falei sobre isso aqui na LMC, eu acho que eu já falei. Os meus pais, eles não... Durante uma época da nossa família, os meus pais quebraram e eu estudei em escola particular a vida inteira. Então eu estudava com pessoas que tinham muito dinheiro, mas a minha família não tinha mais dinheiro. E eu lembro que eu estudava por alguns meses e os meus pais iam deixando a mensalidade acumular. E aí no final do ano a gente se mudava para os fundos do escritório do meu pai e alugava a nossa casa. Então, com o dinheiro da alta temporada lá em Cabo Frio, meus pais pagavam a escola e eu voltava a estudar no ano seguinte. Então, era comum para mim estar junto com pessoas que todas as férias voltavam da Disney. E eu voltava do escritório do meu pai. E aquilo era louco para uma criança entender, porque eu estou com eles, mas não tenho acesso ao que eles têm. Eu convivo com eles, mas eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando. Então, todas as férias... Eles voltavam da Disney, alguns da Disney de Paris, alguns de outros lugares, e eu achava incrível, e eu nunca tinha ido nem para o Paraguai comprar um PlayStation falsificado, se alguém está me entendendo. Essa era a minha realidade. E eu lembro que uma época eu comecei a entrar em crise, e eu comecei a perguntar para mim mesmo, eu não perguntei nem para Deus na época, porque eu ainda não tinha essa relação com Ele. Eu perguntei, André, será que você nunca vai nos Estados Unidos, cara? Será que você nunca vai lá? Porque eu via séries americanas, eu via filmes americanos, eu consumia essa cultura e eu falava, eu queria só conhecer Nova York, eu queria poder andar no Sorro, eu queria poder tomar um café lá no Central Park, sentado naquele banco, no meio do outono. Eu falei, Deus, será que eu nunca vou lá? E é engraçado porque até 4 anos atrás, se eu não me engano, eu nunca tinha pisado aqui. A Kezinha, quando pisou aqui a primeira vez, já foi na temporada que a gente estava sendo enviado para morar aqui e pastorear. Por que eu estou falando isso com você, irmão? Porque na minha expectativa era Deus, eu só queria conhecer esse lugar. Na visão de Deus eu vou plantar você nesse lugar. Você vai florescer nesse lugar. Você vai prosperar nesse lugar e eu vou estender suas tendas nesse lugar. No lugar que parecia impossível, Deus está tornando milagres agora inevitáveis, irmão. Esse é um Deus que surpreende. Compartilhei na semana passada, o Green Card foi aprovado. Alguém pode dizer glória a Deus por isso?
Só Deus, irmão. Mas eu não posso esquecer do frio na barriga, quando eu e Kezinha fomos no consulado americano no Rio, e a nossa dúvida era, será que vai ser aprovado o visto de turista? E depois era, será que vai ser aprovado o visto de estudante? Eu imagino Deus da perspectiva dele falando, filho, você não está entendendo, eu tenho projetos para você naquele lugar. Esse é o Deus que surpreende. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Existe uma porção de Deus em você, irmão, que quando ela é ativada, os sonhos de Deus em você começam a se tornar o caminho pelo qual você vai caminhar. Waymaker, o Deus que constrói caminhos. O problema é que quando a gente não entende que dentro de nós habita a matéria-prima para toda a impossibilidade, a gente só consegue dar passos nos caminhos que já existem. Mas isso não é fé, isso é óbvio. Irmão, se mover quando os cenários são positivos não é fé, é óbvio. Celebrar quando o casamento já foi restaurado não é fé, isso é óbvio. Celebrar um filho que saiu das drogas e começou a viver o propósito não é fé, isso é óbvio. O óbvio é celebrar antes de acontecer, confiar antes de enxergar. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Essa é a prova que nós temos. Eu não consigo enxergar, eu não consigo tocar, mas eu sei, os pensamentos deles são melhores que os meus. Os caminhos deles são mais altos que os meus. Alguém está entendendo isso nessa manhã? Diga amém. É por isso que é melhor o final das coisas do que o início delas. Então aquele menino que ficava nos fundos do escritório do pai, se perguntando se algum dia conheceria a Disney, teve a graça de no ano passado poder levar a filha todo day off para passear na Disney. E eu não estou falando isso para falar de mim, eu estou falando isso para falar dele, porque é assim que ele faz. Ele tem prazer em cuidar daqueles que nele confiam. Irmão, Deus sempre surpreendeu a criação, desde o princípio até o último dia vai ser assim. A gente vê o Deus que surpreende no Antigo Testamento, Daniel, por exemplo, 3:24. Eu tenho algumas coisas para compartilhar, então eu vou correr um pouco. Vocês estão comigo até o final, amém? Daniel 3:24 diz assim: logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se então e perguntou aos seus conselheiros. Abaixa um pouquinho, Walter, está dando microfonia. Perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Então o rei exclamou: então olham e vejam, porque eu estou vendo um 4º homem na fornalha. E eles estão desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. O Deus que surpreende, irmão, é o Deus que permite. E eu quero falar sobre esse ponto sensível da nossa jornada de fé. Muita gente para de confiar no sobrenatural de Deus quando está numa situação em que Deus permitiu que você passasse. A gente acha que porque Deus permitiu a fornalha, Deus esqueceu da gente. A gente acha que porque Deus permitiu a tempestade, Deus esqueceu da gente. A gente acha em alguns momentos que porque Deus permitiu o hospital, a falência, o leito, Deus esqueceu da gente. Irmão, eu vim aqui te lembrar que o mesmo Deus que permite é o Deus que protege. Deus permitiu a fornalha, mas Deus protegeu na fornalha. E não só protegeu eles, como passeou com eles dentro do fogo. Não é um Deus apático que olha a nossa dor de longe, mas é um Deus de perto, que decidiu sentir o que a gente sente também. O Deus que se despiu da glória, se revestiu de carne, habitou no nosso meio, sentiu dores, foi tentado, não cometeu pecado, mas se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que para algumas religiões, eu já ouvi isso de vários líderes religiosos, não faz sentido o evangelho. Porque eles conhecem líderes que se colocaram no papel de deuses, mas eles não conseguem entender um Deus que se colocou num papel de homem. Homens, irmão, eu lembro dessa citação, eu ouvi do Morada, do Brunão uma vez, e isso me marcou demais. Meninos querem ser homens. Homens querem ser reis. Reis querem ser deuses. Mas só existe um Deus que se fez menino.
Isaías 9,6, irmão, um menino nos nasceu, um presente nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Alguém pode dizer glória a Deus? Começa com um governo sobre os seus ombros, termina com todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu quero dar outro exemplo de uma surpresa de Deus no Antigo Testamento. A gente poderia falar sobre várias. A gente poderia falar sobre Deus pegando improváveis, como o pequeno Davi ou o gago Moisés. A gente poderia falar de Deus pegando improváveis, como Gideão, que estava escondido, e o anjo fala para ele, vai nessa tua força. Mas eu queria falar sobre Êxodo. O povo saindo do Egito, o povo sendo liberto do cativeiro, o povo saindo da escravidão para a liberdade. Êxodo 14, 23 diz assim: os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Irmão, ele não enviou uma tropa ou parte de um destacamento. O faraó enviou todos os carros de guerra. Você consegue imaginar todos os carros de guerra do Egito? Você consegue imaginar toda a força armada americana indo atrás de um povo? A palavra está dizendo que é isso que aconteceu naquele contexto. Então, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a se soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Então os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, porque o Senhor está lutando por eles contra o Egito. O Deus que surpreende é o Deus que confunde os seus inimigos, é o Deus que te guarda no meio da crise, é o Deus que luta por vocês. Irmão, é tão poderoso quando Deus age que até os inimigos precisam reconhecer que é Deus quem está agindo. Os inimigos olham e falam: cara, não vai dar. Por quê? Porque o próprio Deus vivo está lutando por eles. Tem alguém que está comigo aqui nessa manhã, pelo amor de Deus, diga: eu creio num Deus que surpreende. Agora, no Novo Testamento, Deus parou de surpreender? No Novo Testamento, Deus agora não só surpreende através de quem Ele é, como convida a gente para ser parte do que Ele faz também. Como que Deus surpreendeu o povo no Novo Testamento? A gente tem inúmeros momentos, eu não vou citar eles porque eu quero ir para outro ponto. Mas a gente olha para Jesus acalmando a tempestade e os discípulos perguntando entre si: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso é um Deus que surpreende, um Deus que anda sobre as águas. No meio da tempestade, eles veem um homem vindo sobre as águas, eles começam a perguntar: quem que é ele? Será que é um fantasma? Não, irmão, é o Deus que fez a água, é o mesmo Deus que anda sobre ela, e é o mesmo Deus que faz com que ela não caia mais quando os profetas declararam que não havia chuva, e é o mesmo Deus que declara que ela caia quando os profetas oravam para que ela caísse. A gente precisa entender que o mesmo Deus que fez todas as coisas é o Deus que continua governando todas elas. E é por isso que não tem sentido esse posicionamento que a gente tem muitas vezes, pedindo para que Deus faça como se fosse algo impossível para Ele. Irmão, o Deus que colocou de pé cada homem que trabalha na imigração é o mesmo Deus que pode assinar uma aprovação dentro daquele lugar. O Deus que permite que presidentes assumam, o Deus que viu nações se desfazerem, serem erguidas e também desfeitas, o mesmo Deus que viu o muro de Berlim ser construído e também ser destruído, o mesmo Deus, irmão, que estava desde o princípio, é o Deus que continua tendo controle sobre todas as coisas até o fim dos tempos. Você está comigo? Diga amém. Lucas 9:43, e todos ficaram atônitos diante da grandeza de Deus, estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus, eu quero compartilhar algo com você, de verdade, eu quero ativar você. Se perdermos a expectativa pelo sobrenatural, perdemos a razão de ser igreja. Se perdemos a confiança no Deus que passeia no fogo, a gente sempre vai ter medo das fornalhas. Se perdermos a confiança no Deus que fecha a boca dos leões, a gente vai sempre ter medo das covas. Se perdemos a confiança num Deus que pega um prisioneiro e no dia seguinte ele acorda como governador, a gente vai sempre ter medo das cadeias. Se perdemos a confiança
num Deus que pega um menino que está indo levar comida para os seus irmãos e coloca tempos depois como um rei sobre todo o povo, a gente vai ter medo dos gigantes que se levantam. Se perdemos a confiança num Deus que acalma o mar e as tempestades, a gente vai ter medo quando o mar estiver agitado. O que eu quero compartilhar com você é que nunca teve a ver com os cenários que vieram contra você. Sempre teve a ver com o quanto você confia que Deus não depende de cenários para fazer. Deus faz homens prosperarem no tempo da crise, Deus faz homens semearem no tempo da seca. Gênesis 26, 12, galera, a gente compartilhou isso por meses aqui. Fundamento nosso, Deus deu essa palavra no final do ano passado, se eu não me engano. No tempo da seca, Isaac semeou e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Agora, se a gente perder a expectativa, a gente perdeu a razão de ser igreja. A gente vive uma vida ordinária. Qual é o significado de uma vida ordinária? É uma vida comum, é habitual, ela não tem nada de novo, ela não tem nada de incrível, ela não tem nada fora do comum. Irmão, você não foi gerado em Deus para viver uma vida ordinária. Você foi chamado por Deus para viver uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural. É uma porção além daquilo que você conseguiria sozinho. Porque na boa, se for para a gente ter fé no Deus do impossível e continuar sonhando só com aquilo que nós podemos fazer, a gente está perdendo tempo, irmão. O que eu posso fazer não me traria até onde Deus me trouxe. Porque se houvesse um concílio, se houvesse uma consultoria, uma auditoria, ninguém teria me chamado para pastorear nos lugares que Deus me chamou. Você fala inglês fluente? Não, eu não falo nada. Próximo. Você tem visto permanente? Não, tenho de estudante. Próximo. Você tem uma reserva de dinheiro caso a igreja não aconteça, porque desde a primeira semana todos os custos são de responsabilidade do pastor desse novo campus. Não, eu não tenho reserva nenhuma, eu vendi tudo no Brasil e me mudei para cá. Próximo. Ainda bem que não é RH dos céus. Ainda bem, irmão, que nesse RH dos céus, quem faz a entrevista não somos nós. Porque nem você aprovaria você para estar onde Deus quer te levar. Ô irmão, vamos crer no que a gente prega. Vamos confessar aquilo que a gente crê. É simples. Precisamos crer no que pregamos e precisamos confessar o que cremos. A palavra confessada, ela libera o sobrenatural. Nossa imaginação cria pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são externalizados, se tornam nossa fala. A nossa fala se torna realidade. O nosso futuro está sendo construído a partir daquilo que a gente está falando agora, a partir daquilo que a gente está crendo agora. Tem muita gente que tem autoridade para liberar palavras de medo e não consegue ter a mesma autoridade para liberar palavras de fé. Eu não sei se vai acontecer, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei. Irmão, pare de falar o que você não sabe, começa a declarar o que Deus sabe e já disse a seu respeito. A palavra dele diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Essa palavra Deus não deu quando estava todo mundo numa rede debaixo da sombra. Essa palavra Deus liberou quando todo o povo estava sendo levado cativo, como escravo. E esse é o paradoxo da fé. Estou sendo levado cativo e Deus está dizendo que tem pensamentos e sonhos ao meu respeito, de paz e não de mal. Se eu deixo o natural governar a minha história, eu olho para as correntes e falo, Deus é bipolar. Esse cara está maluco, ele está há muito tempo fazendo coisas na terra, ele deve estar cansado. Porque ele está dizendo que tem pensamentos de paz e não de mal, mas eu estou sendo levado como escravo. O que Deus está dizendo é o seguinte, o teu momento presente não se compara com o que eu tenho para você no futuro. Faz sentido para alguém? Teu momento presente, irmão, Paulo, apóstolo, em cadeias, foi levado preso, aos olhos naturais ele está cativo, aos olhos de Deus ele está mais livre do que qualquer homem dentro daquele cativeiro, do lado de fora da cela. Eles começam a clamar, a louvar, a agradecer. Você já sabe do restante, existe um terremoto, as portas se abrem, as cadeias são quebradas e Paulo não vai embora. O soldado, quando ele está saindo da cela, está quase se matando. O soldado, ele fala, não faz isso. Ele fala,
O que eu preciso fazer para ser salvo? Crê e será salvo tu e a tua casa. Para resumir tudo, irmão, porque ainda tem algumas coisas para compartilhar. Naquela noite, Paulo está na casa do soldado que o prendeu e todos foram salvos, cheios do Espírito Santo e batizados. No dia seguinte, homens vão até a casa daquele homem para falar: ei, avisa para o Paulo que ele está liberado, ele pode ir embora. Paulo fala: não. Vocês me prenderam de forma pública e agora me libertam de forma privada. Avisa para os mesmos homens que me prenderam para que me libertem também diante de todos. Paulo está ensinando um princípio, irmão. Se todo mundo não tivesse visto a soltura deles, muita gente ainda ia achar que eles eram fugitivos. Paulo está ensinando uma chave para a gente. Alguém quer pegar essa chave? Diga amém. Amém. Evangelho não é fuga, irmão. Evangelho é liberdade. Evangelho não é ficar fugindo do passado, ou do medo, ou do pecado. Evangelho é governar sobre as tempestades. Eu sei quem eu sou, eu sei a porção que eu carrego, e eu sei o Deus que eu sirvo. Pastor, é fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo estava andando sobre as águas de Miami Beach agora, como entretenimento. Fala a verdade, você vai fazer o quê? Aplaude aí, irmão, me ajuda a pregar. Vai fazer o que hoje? Fazer um beach vôlei. Aonde? Na água. Não é fácil, mas é possível, irmão. Nós servimos ao Deus do sobrenatural. Olha para mim, irmão, pelo amor de Deus, eu quero liberar algo sobre você. Por que tem muita gente que parou de sonhar com o sobrenatural? Porque parou para ouvir quem não tem nada para falar. A geração que tem o maior número de conselheiros é a nossa. Todo mundo quer se levantar para falar aquilo que não parou para ouvir. Todo mundo tem uma opinião, uma ideia, todo mundo tem uma certeza, uma convicção, uma verdade absoluta. Agora, o que eu quero compartilhar com você é que o problema não é de quem fala, o problema é você que parou para ouvir o que estão falando. Tem uma história, irmão, e ela é só uma analogia, de uma cidade que começou a ter crise com o sistema de limpeza. Os garis entraram em greve, a prefeitura não tinha como pagar os salários e ficaram naquela crise, tentando negociar, até que o prefeito, ele instituiu uma lei. Ele falou: bom, é o seguinte, até isso se resolver, todo mundo precisa guardar o próprio lixo dentro de casa. Porque senão vai ter mau cheiro na rua, vai ter rato, vai ficar insalubre. Então as pessoas começaram a guardar o lixo dentro de casa. No primeiro dia, ok, no segundo dia, ok, no quarto dia já não estava aguentando mais, até que uma pessoa teve uma ideia. Ele foi até o centro da cidade, comprou papéis de presente, embrulhou todo o lixo dele, colocou o melhor laço. Alguém já pegou a chave. De madrugada ele foi até a praça, no centro da cidade, colocou aquelas embalagens de presente no centro, saiu e ficou observando. Daqui a pouco chega a primeira pessoa, olha para um lado, olha para o outro, coloca dentro do carro e vai embora. E aí chega a segunda e a terceira. E foi muito rápido, não tinha mais lixo nenhum, porque todo mundo já tinha levado para casa. Quando as pessoas entraram em casa e estavam lá com expectativa e abriram, viram que tinham levado lixos embalados para presente. É isso que a gente faz quando para ouvir pessoas tóxicas ou que desistiram da jornada de fé. É isso que a gente faz quando para ouvir quem não viveu o milagre que esperava e agora acha que Deus não faz mais milagres. É isso que a gente para ouvir alguém que foi frustrado por conta de uma liderança da igreja e perdeu a esperança em todo o projeto de Deus através da igreja. É isso que a gente faz quando para ouvir alguém frustrado, acreditando que uma frustração tem poder para liberar o destino de alguém. Irmão, o problema não é de quem está distribuindo lixo apenas, mas de quem está levando lixo para dentro de casa. E a gente tem que virar essa chave. Deus usa a palavra o tempo inteiro. A Bíblia diz, olha, Deus escolheu a loucura da pregação para que fôssemos salvos. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmão, isso que a gente está fazendo aqui é bíblico. Jesus estaria exatamente agora fazendo exatamente isso. Jesus sobe num barco e prega para a multidão. Jesus sobe nas montanhas e prega na multidão. Jesus, por onde ele vai, prega. Ele senta para comer e ele compartilha uma mensagem. Jesus, ele pregou a mensagem o tempo inteiro, irmão. Por quê? Porque o que você ouve determina o que você vive. E eu vim falar sobre o Deus que surpreende nessa manhã. Alguém recebe essa palavra? Diga amém. 2 Coríntios 9 diz: Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas
em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Alguém pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir Jesus no seu lugar? Você me ajuda a pregar, irmão? Obrigado, vocês são incríveis. Amém, pastor, já entendi. Eu preciso filtrar quem eu ouço, preciso parar de levar lixo para dentro de casa, eu preciso equilibrar a quantidade de séries que eu zero com a quantidade de livros que eu tenho zerado também. Tem que parar de zerar a série na Netflix, pastor? Não, mas zera alguns livros da Bíblia também, irmão. Pelo amor de Deus, vamos ajudar, né? Sabe todas as séries, mas não sabe um versículo. Conhece todas as tendências, mas, irmão, nunca parou para ler o que Jesus fez. O problema é que a gente deseja céus abertos, mas permanecemos com a Bíblia fechada. Isso tem a ver com o que a gente ouve, tem a ver com o que a gente se alimenta, mas eu queria compartilhar algo com você, outra chave. Para a gente continuar crendo num Deus que surpreende, a gente não pode tirar o nosso olhar do propósito principal. Porque no meio da tua jornada, muita coisa vai se levantar, irmão. Isso é normal. Para esse culto acontecendo, você está ouvindo a palavra, tudo se levantou. Desde um problema técnico do louvor, até problemas de produção, até questões de logísticas. Talvez você está aqui, mas você brigou com a tua esposa ou com o teu marido para vir, demorou para se arrumar. Talvez você está aqui, mas você sabe o quanto que foi difícil chegar até aqui. Irmão, todas as coisas se levantam para tentar impedir a gente de viver aquilo que Deus preparou. A culpa não é do que se levanta, porque é a natureza do inferno tentar parar você. Isso é quem ele é. O problema é quando a gente aceita a ideia de parar no meio daquilo que Deus começou a fazer. Ele é fiel para concluir aquilo que começou. Ele é poderoso, irmão, para cumprir aquilo que prometeu. Alguém crê nisso junto comigo? Pelo amor de Deus, diga amém. Então qual que é o meu papel na história? O meu papel é só cuidar do meu olhar, manter o meu olhar fixo nele. Hebreus 12 diz assim: Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. A Bíblia está dizendo que o que fez Jesus não desistir, mesmo em meio à agonia da cruz, é porque ele manteve o olhar naquilo que foi proposto. A gente precisa continuar olhando. Irmão, não é fácil, olha para mim, não é fácil, não é simples, mas é por isso que a gente só consegue se for a própria vida de Deus dentro de nós. Não dá para esperar viver algo sobrenatural se a gente ainda é um homem natural. Por isso que tem tanta gente frustrada dentro da igreja. Tá com se for Jesus, pode atender, gente, fica à vontade. A gente está com expectativa de viver algo sobrenatural quando a gente ainda não está caminhando de forma sobrenatural. Eu vim pregar nessa manhã sobre o Deus que do nada muda histórias. Vocês estão comigo ainda? Atos 3 tem uma passagem que fala sobre isso. Atos 3, olha que interessante, todo mundo já ouviu essa mensagem milhares de vezes, já leu essa passagem milhares de vezes. Mas eu queria reforçar com você. Atos 3 diz assim: então certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, presta atenção aqui, galera. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que era colocado ali todos os dias para pedir esmola. Quantas vezes por semana ele ia lá? Ok, vocês são incríveis. Todos os dias ele era colocado para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmolas. Então Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olha para nós. Alguns perguntam: pastor, onde é que você tira essas frases? Olha para mim. Eu peguei com Pedro, irmão. Pedro está vendo aquele homem e fala: ei, olha para mim. Então o homem olhou para ele com atenção e esperando receber deles alguma coisa. Então disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Então, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente, alguém pode repetir isso comigo? Diga: imediatamente. Os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. Então ele deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois então ele entrou no pátio com eles, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceram que era aquele mesmo homem que costumava, você pode repetir isso comigo? Diga: costumava a mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa.
Então todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. E apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. O que eu quero compartilhar com você, irmão, é que aquele homem, todos os dias, era levado por alguém para ficar ali mendigando. Pega essa chave, irmão. Em outro momento a passagem diz, como de costume. A Bíblia está deixando claro que já era habitual, e esse é o problema das nossas crises, quando a gente não se incomoda com elas. A gente começa a se adaptar para caber nas crises, quando na verdade as crises não são o habitat natural do cristão. Eu conheço muita gente, irmão, que está em crise e começa a tentar confrontar a fé que tem por causa da crise que vive. Conselho prático para você, irmão, não confronte a palavra por conta das suas crises. Confronte as suas crises a partir da palavra. Faz muito mais sentido. Eu não consigo engravidar. Deus não faz milagres. Não. Fala para o teu útero. Ei, útero, Deus continua fazendo milagres. Então, abra-se, frutifique. Eu não consigo prosperar. Então, Deus parou de ser o Deus da provisão. Não. Ei, crise, eu dou uma ordem. Cesse em nome de Jesus. Acontece imediatamente? Não, nem sempre. Por isso que o segredo não é só confiar para declarar, mas é confiar enquanto aquilo que se declarou ainda não se tornou real. Vocês estão comigo aqui, gente? Olha que interessante, pega essa chave. A Bíblia diz que todos os dias alguém levava aquele homem para estar ali à porta do templo. A Bíblia diz que era de costume ele ficar ali. Sabe o que eu queria compartilhar com você? Quem te ajuda a administrar problemas não está te ajudando. Está poupando você do seu próprio milagre. Se o teclado quiser, para parecer que está acabando, pode me ajudar bem baixinho. Pega essa chave, irmão. Quem te ajuda a administrar problemas não está te ajudando. Ele só está te poupando do próximo milagre. Porque tem muita gente, não, de verdade, tem muita gente que está achando que evangelho é anestesia. Evangelho não é para anestesiar a sua dor. Evangelho é para remover a sua dor. Por isso que tem muita gente que fica um lambendo a ferida do outro. Está frustrado com a igreja, se conecta com alguém frustrado também. Está frustrado com Deus de milagres, se conecta com alguém frustrado também. Está frustrado com as finanças, se conecta com alguém frustrado também. Irmão, pega essa chave. Eu lembro que eu vi isso alguns anos atrás do meu pastor na época lá do Rio. Olha que interessante. Ele falou, você já parou para perceber que até os mendigos têm uma liderança entre eles? Irmão, até quem não sabe para onde vai, o que fazer, quem é frustrado em inúmeros aspectos, tem alguém que exerce liderança sobre eles. E é assim que a gente está muitas vezes, quando a gente não para entender quem a gente está caminhando e quem tem abençoado ou quem tem ministrado sobre a gente. É como... Eu nem pedi, né, para começar baixinho. Uma salva de palmas para o Jabi, né? Obrigado, Jabi, não. Obrigado. Jesus. Deus está preparando a gente para algo grande. Deixa eu até tomar uma água aqui. Deus deve estar falando, ô filho, você quer falar de um Deus que surpreende? Você acha que não vai ter surpresa no culto? Pode abaixar já bem baixinho, me ajuda aí, lindão, por favor. Isso, obrigado. Quem te ajuda a administrar problemas está poupando você do próximo milagre. Pastor, fica tranquilo. Eu ouvi isso. Eu sei que vai ser difícil pagar aluguel. Vamos renegociar e vamos para um lugar mais barato. Se você não tem uma percepção do que Deus prometeu, você aceita essa ajuda como se fosse uma bênção. Na verdade, está te poupando do milagre que está por vir. Cara, obrigado. Imagina só, você pode ir comigo lá no Realtor? Claro. A intenção dele é boa? É ótima. Qual que é o problema? O problema é que Deus não precisa de homens para fazer aquilo que só Ele faria. Vamos lá, eu vou com você. Vem cá, vem alguém comigo aqui. Vem cá, Gui, rapidinho. Vem cá, pastor, eu vou lá com você. Vou te ajudar, fica assim não. Sobe aqui, meu filho, me ajuda aqui. Fica assim não, vai dar tudo certo. A gente vai alugar um lugar menor. A gente vai pagar aluguel com calma. Depois você recomeça, cara. Vai dar tudo certo. A igreja é online, não tem problema se fica a cabecinha baixa, porque a gente fica sempre assim quando ouve quem não tem o que falar. A igreja vai se reerguer, a gente vai viver tanta coisa incrível, tá de boa. Quanto tempo que tem de aluguel? 5 anos de contrato. Misericórdia, pastor, fica em paz, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sabe o que é isso? É aquele ombro amigo que fala assim, cara, mas quem disse também que você não tem como
sei lá, mano, se adaptar com o fato de não ter filhos. Porque não é todo mundo que pode ter filhos. Talvez o teu ventre não seja preparado para isso. Ou então, quem sabe, por que você não começa a pensar, cara, o que você pode fazer com seus filhos? Porque por mais que você ame muito o seu pai, talvez ele não saia desse leito, cara. Começa a pensar no que você vai fazer a partir daqui. Você já parou para ver funeral? Você já viu preço? Já parou para pensar nisso? A gente tem que conversar sobre esse assunto. Irmão, esses ombros amigos parecem que estão te ajudando, mas na verdade estão te poupando do milagre. Porque quem realmente crê no Deus do sobrenatural, ele vai dizer: ei pastor, deixa eu te falar, eu sei que é difícil pagar aluguel, mas o Deus que trouxe você até aqui vai sustentar essa obra a partir daqui. Eu sei que seu pai está mal, 70% do pulmão dele está comprometido, mas nós cremos, ele está no mesmo leito que você estava, vai sair pela mesma porta que você saiu. Alguém está entendendo isso, irmão? O problema não é de quem fala, o problema é quando eu paro para ouvir quem não tem o que falar, irmão. Eu paro para ouvir quem não tem o que falar, e aí eu pego esse lixo embalado para presente, levo para casa, e eu quero que a minha família abra junto. Eu estava conversando com o fulano, ele falou que vai ajudar a gente. Aí, amor, o que ele está pensando? A gente vai entregar o imóvel, a gente vai ir para um lugar menor. Que bom, amor. Irmão, eu quero em nome de Jesus fazer um convite. Deus está nos convidando a viver o próximo nível de fé. O próximo nível de fé não depende do que você sabe, não depende do que você pode, não depende do que você tem, depende do que Ele sabe, depende do que Ele pode, depende do que Ele tem. Irmão, Deus pode todas as coisas. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. A palavra nos garante que tudo é possível ao que crê. João 15 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. A questão não é se Deus pode, a questão é se eu confio que Ele pode. Você está comigo? Diga amém. Você não precisa de ninguém para concordar com a sua dor, irmão. Você precisa curar a sua dor. Você não precisa de ninguém para te ajudar a administrar o seu problema. Você precisa resolver o seu problema. Deixa eu liberar uma palavra de ordem sobre você em nome de Jesus. Recebe isso com carinho. Resolva os seus problemas. Ponto. Pastor, tem coisas que não andam. Você já resolveu seus problemas? Que o problema às vezes não é o teu futuro, o problema é que você ainda está preso no teu passado. Resolve os teus problemas. Essa semana eu pedi perdão publicamente para uma pessoa que eu amo. Eu falei com a minha família, cara, eu estou cansado, eu não quero defender reputação não, eu quero fazer o que Jesus faria. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Reuni o time essa semana, gente, me perdoa, eu não sei pastorear como eu vou pastorear daqui a alguns anos, então me perdoa pelas minhas falhas, pelos meus erros, me perdoa. A gente não sabe tudo, a gente não acerta sempre, irmão, a gente não pode todas as coisas, a não ser naquele que nos fortalece. Então a gente tem que ser vulnerável e resolver os nossos problemas. Qual que é o teu problema? O meu problema é crer, eu não consigo crer, então caminha com alguém que crê mais do que você, a ponto daquilo que ele carrega transbordar e tocar você. Qual que é o teu problema? Alguns me dizem: pastor, me dá uma chave para vencer a pornografia. Coloca o único computador da sala, da casa no meio da sala. Você não vai querer ver pornografia com seus filhos passeando atrás de você. Irmão, você tem que saber qual é o seu limite e expor a tua fraqueza para que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer, irmão. Isso é uma chave do Evangelho. O Evangelho só cura aqueles que reconhecem que estão doentes. Jesus diz: olha, eu não vim para os sãos não precisam de médico, eu vim para aqueles que estão doentes. Irmão, você acredita de verdade que existe alguém que não precisava do que Jesus carregava? Jesus está ensinando um princípio. Não significa que alguém não precise, significa que eu só posso fazer em quem sabe que precisa. Jesus chega diante daquele homem com a mão mirrada. Jesus sabia qual era o problema dele, mas a pergunta que Jesus faz é: ei, me mostra a tua mão. Cara, pega essa chave. Me mostra a tua mão. Ele tinha 50% de chance de acertar ou de errar. Se ele quisesse esconder a deficiência dele de Deus, ele mostraria a mão boa. E Deus ia falar assim: você não precisa de mim. Tá tudo bem. Mas ele entendeu: eu estou tendo uma oportunidade de expor a minha vergonha, e Ele vai transformar isso num milagre. Ele apresenta a mão mirrada, então ela é curada. Irmão, tem áreas da nossa vida que ainda não foram tocadas por Deus, porque a gente ainda não expôs para Ele.
A gente quer administrar problema. Não, eu vou tentar administrar isso e ninguém precisa saber. Eu vou administrar isso, em algum momento eu vou... Não, irmão, seja vulnerável, cara. Seja vulnerável. A gente precisa expor o nosso coração. Se deseja que Deus toque ele, a gente precisa se expor. Você está comigo? Diga amém. Evangelho não é remendo, irmão. Evangelho é renovo. Evangelho é renovo. Você consegue imaginar todos os dias aquele homem estava naquela porta, até que um dia, pega essa chave, todos os dias ele estava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, até que um dia, alguém que havia tocado Jesus passou por ali. Talvez em alguma área da tua vida você está assim, tem coisas que parece que não se resolvem, você está nesse marasmo há muito tempo. Irmão, eu quero te lembrar que existe um Deus que nos surpreende. É o do nada de Deus. Você vai olhar e vai falar: uau, do nada Deus mudou a minha história. Alguém recebe isso? Do nada Deus abriu essa porta. Do nada Deus moveu pessoas. Do nada Deus enviou provisão. Do nada Deus levantou investidores. Do nada Deus me conectou com as pessoas certas. Do nada Deus soprou o seu espírito sobre a minha casa. Do nada Deus renovou meu casamento. Do nada Deus curou a minha enfermidade. Do nada. Irmão, Deus está sempre pronto a fazer aquilo que para nós é o do nada de Deus. Do nada acontece. Ele está sempre pronto a fazer. Do nada, nosso green card foi aprovado. Do nada, Benício nasceu. Do nada, essa igreja começou. Para a gente é do nada. Para Deus, já estava escrito. Todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro antes de qualquer um deles existir. Você está comigo? Diga amém. Que louco isso, irmão. Eu estou terminando. Eu tinha algumas chaves para compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo correr aqui rapidinho. Vocês me dão mais 2 minutos para a gente encerrar aqui? Amém? 2 minutos, de verdade. Alguém me dá 2 minutos? Amém. 8 pessoas. Quem não quer me dar 2 minutos, lembra quem levantou a mão, reclama depois, ok? Tem um aplicativo chamado Clubhouse. Quantos aqui já ouviram falar do Clubhouse? Ontem a gente entrou numa sala, e aí o Pablo Marçal me convidou para moderar. Estava eu, ele, mais algumas pessoas incríveis lá. E o assunto era sobre marketing. Daqui a pouco entra o Danilo Gentili, daqui a pouco entra o Padre Fábio de Mello, daqui a pouco entra o Tico Santa Cruz. Irmão, e o assunto, para variar, parou em Jesus. E no início todo mundo falando de algoritmo, de alcance, de estratégia. No final todo mundo falando do altar, da cruz, do nome, do sangue. A gente ficou por quase 8 horas dentro de uma sala. Pega isso, irmão. Quase 8 horas dentro de uma sala. E pessoas incríveis passaram por lá. E depois eu fui recebendo testemunho, gente mandando no direct: pastor, eu não estou acreditando, olha o que Deus está fazendo, pastor, eu estou chorando aqui na minha casa, pastor, olha que coisa incrível, olha como que Deus faz. Irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, caminham debaixo do seu propósito. O que eu quero compartilhar em relação a isso, irmão? Tem coisas que a gente não dá nenhum valor, mas pode ser exatamente ali que Deus vai fazer algo sobrenatural. Ontem eu estava numa sala de um aplicativo falando sobre marketing. Do nada está o Padre Fábio de Mello derramando o coração dele sobre coisas que ele viveu na sua jornada. Do nada está o Tico Santa Cruz, o cara que já tocou tanto a minha geração, falando coisas que ele disse na sala. Eu nunca disse isso para ninguém, além do meu terapeuta. Eu sinto uma liberdade aqui de abrir e expor o meu coração. Pega essa chave, irmão. Deus pega as coisas simples para gerar momentos épicos. Você quer um exemplo disso? Está nesse auditório a pessoa que abençoou a gente com todo o processo do Green Card. E eu já compartilhei isso alguns meses atrás, mas eu queria dizer porque pode ativar a fé de alguém. Sabe como que nasceu esse milagre? Através da doação de um casaco. A filha dele foi no culto de jovens que a gente liderava lá em Orlando. E ela foi à frente, a Kezinha conversando com ela. Aí ela elogiou o casaco da Kezinha. Bonito o seu Ruri, gostei. A Kezinha: você gostou? Então toma. Tirou do corpo e deu. Irmão, a gente não tinha a menor ideia de quem eles eram. A gente não conhecia. Meses depois, ele me liga: e aí, pastor, tudo bem? Cara, sou dono de uma empresa de imigração. Somos um dos maiores. A gente tem escritório em várias cidades. O advogado que lidera essa empresa, já pelo 5º ou 6º, eu não lembro. Eu vou chamar ele em algum momento aqui para a gente falar sobre isso. Alguém aqui crê que Deus pode abrir essa porta para você também? E ele falou: já não sei quantos anos consecutivos
O advogado do nosso escritório ganha entre os 10 melhores advogados de Nova York. E a gente quer abençoar você com o processo. Custa, se não me engano, cerca de $15 mil. Eu não sei o certo, pode ser muito mais, eu não sei se eu estou falando besteira. Agora eu queria te contar uma história, pastor. Sabe o que impactou o nosso coração? A sua esposa nem conhecia a nossa filha e um dia ela tirou a roupa do corpo e deu. Irmão, um moletom que custa $25 gerou para nós um milagre do visto permanente. Entende onde eu quero chegar? Entende onde eu quero chegar? É por isso que no reino tudo começa pelo primeiro passo de fé, pela primeira semente lançada, pela primeira palavra confessada. Tem milagres que você não viveu por conta de passos de fé que você ainda não deu. Tem milagres incríveis, tem coisas incríveis reservadas em Deus para você, irmão. Se você não der o primeiro passo, se você não lançar a primeira semente, se você não confessar com a tua boca, irmão, tem coisas que vão permanecer reservadas lá. Então não pergunta para Deus por que Ele não faz. A pergunta é: o que falta eu fazer para que Deus faça? Você está comigo ainda? Eu queria de verdade nessa manhã ativar você. Eu creio que Deus deposita sementes de milagres em todo tempo. Todo tempo, todo tempo. Quantos lembram das lives que a gente fez ano passado durante a quarentena? A banda pode subir que eu estou terminando aqui de verdade. Só não sobe todo mundo com o instrumento lá no alto, por favor, me ajuda aí. 55 dias ininterruptos. Tinha lives que duravam 3 horas. Semana passada teve um casal aqui, não sei se vocês lembram, o pai do Miguel. Hoje ele tem 1 aninho. Na época ele tinha 2 meses, se eu não me engano, 3 meses. Um dos rins dele não funcionava, o médico falou: vamos ter que esperar ele crescer um pouquinho e vamos remover o rim. Durante uma daquelas noites ele foi curado. E eu recebo testemunhos todos os dias: pastor, você não tem noção, na noite X, na live 23, na live 42, na live 55, eu fui curado, o meu tumor foi removido, a minha perna voltou ao normal, minha coluna foi alinhada, o meu sobrinho voltou, passou a enxergar, a minha sobrinha não andava, começou a pular no meio da sala. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Um celular conectado à internet e confessando a palavra. Aí no meio dessa loucura, Deus me deu um projeto. Porque eu comecei a receber mensagens de pessoas dizendo: cara, eu vou desistir, eu vou matar, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu lembro que aquilo começou a me consumir, me deixar mal, porque eu falei, tem pessoas aqui que eu não vou conseguir responder, e talvez se um dia eu conseguir, já foi tarde demais. Essa é uma crise que meu sogro teve. Ele é pastor também. Uma vez uma mulher foi até a igreja, falou: pastor, eu preciso conversar. Ele falou: olha, eu tenho algumas coisas para fazer, você pode voltar daqui a X horas. E aquela mulher nunca mais voltou. Se é que você me entende. Quando a minha família aceitou Jesus, esse cara que hoje é meu sogro ficava até 4, 5 da manhã em gabinete direto, conversando com os meus pais, expulsando demônios dos meus pais, liberando palavras de vida sobre os meus pais. Por quê? Porque algum dia ele perdeu alguém e ele está consumido por um senso de urgência para não perder mais ninguém. E parece que a mesma história estava se repetindo, mas eu falei: eu não consigo, eu não dou conta. Tem 300 mensagens por dia, 500 mensagens por dia, tinha dia que chegava mais de 1000 directs por dia. E aí surgiu uma ideia. Alguém está comigo aqui ainda? Diga amém. Falei: e se a gente fizer um aplicativo que conecta quem precisa de ajuda com quem pode ajudar? E se a gente levantar um exército de pessoas que se importam com quem está em crise? E se a gente fizer uma plataforma que a gente possa conectar a pessoa que já foi curada com alguém que está sentindo a mesma dor que ela já sentiu? E aí começou o projeto do aplicativo. André, por que você está entrando nesse ponto? Por um detalhe simples. O governo americano me deu o Green Card por conta desse projeto que nasceu no meio da maior estação de crise. Onde é que você quer chegar, André? Num ponto simples, irmão. Existem pequenas sementes que liberam grandes milagres. Existem pequenos passos de fé que mudam histórias. Existem pequenas confissões que ressuscitam mortos. Existem pequenas palavras que mudam destinos, irmão. Pedro falou: levanta e anda. Jesus falou: Lázaro, vem para fora. A pergunta é: o que você precisa declarar para que o teu milagre aconteça, irmão? Existe um Deus que surpreende, existe um Deus que faz mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O que a gente precisa fazer? Confiar, declarar e não parar até que Ele faça o que prometeu que faria. Você está comigo? Você pode ficar de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar.
Eu quero orar com você, mas fica de pé como alguém que é mais do que vencedor em Cristo, irmão. Você pode liberar um grito aí de liberdade, você pode levantar suas mãos, pelo amor de Deus, irmão. Você pode declarar isso, declare isso, diga com autoridade, diga eu creio, diga no Deus que pode todas as coisas, diga eu creio no Deus do sobrenatural, diga Ele não precisa que eu faça, diga mas Ele se alegra quando eu dou os primeiros passos. Declara isso, diga, eu vou fazer o fácil, porque o impossível Deus faz por mim. Feche teus olhos em nome de Jesus, irmão, feche teus olhos, eu quero orar com você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Essa porção de fé, de alegria, de ousadia, de ânimo, de vigor, essa expectativa pelo sobrenatural sendo derramado sobre nós. Pai, que sejam caladas todas as vozes de medo, todas as vozes de angústia, todas as vozes de covardia. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pai, eu oro para que sejam ativados, Pai, homens e mulheres de fé. Ativa em nós, Jesus, um coração que tem fome pelo sobrenatural. Ativa em nós, Jesus, um coração que tem fome pelo sobrenatural. Nós cremos, Jesus. A fé não te limita e o Senhor não limita a fé. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Levante suas mãos em nome de Jesus, irmão, o mais alto que você puder. Feche teus olhos. Eu queria que você começasse a liberar palavras de vida sobre o teu sobrenatural agora. Você que está em qualquer lugar do mundo. Nós somos mais de 300 pessoas no Clubhouse agora, mais de 3.500 pessoas conectadas em vários países. Você que está em qualquer lugar do mundo, irmão, levante suas mãos, comece a liberar palavras de vida. Começa a liberar palavras de vida. Começa a liberar palavras de vida. Pai, nós cremos. O Senhor pode todas as coisas. Nós cremos. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós cremos, Deus. Agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Deus, nós cremos. Basta uma palavra tua, o inferno bate em retirada. Nós cremos, Deus. O Senhor é nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Deus, nós cremos. Podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Nós cremos no Deus do sobrenatural, no Deus de cura, no Deus de milagres, no Deus de promessas. Nós cremos no Deus da fornalha. Nós cremos no Deus que livrou o povo no meio da cova. Nós cremos no Deus que tirou o povo do Egito. Nós cremos no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, no Deus de André, de Filipe, de Leandro, no Deus de Kézia, no Deus de Benício. Deus, nós cremos. O Senhor pode todas as coisas. Por isso nós pedimos, Deus, faz de novo, faz de novo. Faz de novo, louvor, se quiser pode ministrar também. Faz de novo, Deus, faz mais uma vez. Desperta aqueles que dormem. Desperta aqueles que dormem, Jesus. Desperta aqueles que dormem. Chega